Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3, o verso 13. Marcos 3, 13. Marcos 3, 13. Acharam? 3:13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. E se nós vamos para Lucas capítulo 6, no verso 12, Lucas 6, 12, fala assim: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de... e passou a noite toda orando a Deus. Senhor, nós te agradecemos nesta noite pela grandeza do teu amor e cuidado do Senhor para conosco. Fala conosco, Pai, que seja um momento de reflexão, que nós possamos meditar, ó Deus, na palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar assim, hoje vai ser um pouco mais curto, mas depois vai ser um pouco mais geral, a respeito da escolha dos 12 discípulos. Esta é a primeira parte do texto, em Marcos e em Lucas. Você vai pensar assim, vai Mateus, no capítulo 10, fala também dos 12, vai nomear os 12. Vai sim, mas não fala da escolha dos 12. Mateus os nomeia pelo fato de Mateus não ter dentro do seu registro como Jesus chamou os discípulos. Não tem. Marcos e Lucas refletem. Então o texto de Mateus, Marcos e Lucas é o texto-chave. Mas eu quero enfatizar hoje, e vai ser a ênfase sobre como escolher líderes bons. Porque a escolha dos discípulos, se nós vemos Jesus, foi a única vez que Jesus escolheu pessoas para uma missão tão específica quanto os 12. Teve depois os 70, mas os 70 foram assim como missionários a curto prazo. Eles saíram para uma missão específica, retornaram, acabou. Os 12 não. Os 12 tiveram uma missão a longo prazo. Então, esse é um bom detalhe para ver. Então, como Jesus escolheu? Hoje nós vamos falar do como. Como foi a escolha? Porque nós fazemos a nossa escolha de uma maneira bem prática. Não é assim? Como é que nós escolhemos as pessoas? Quais são as qualidades? Nós sempre queremos escolher o melhor. Ou, no pior das hipóteses, o menos pior. Mas nós sempre queremos ir acima das expectativas, nós queremos alguém que possa superar aquilo que eu acho que deve ser feito. Que ele seja competente, seja uma pessoa boa, que tenha qualidades. Mas a questão aqui é que Jesus escolhe os discípulos não baseado no currículo dos discípulos, mas ele fez isso em uma oração. Aí eu posso ver que a escolha de Jesus foi uma escolha consagrada. Jesus não fez uma questão tão básica como uma simples oração antes de escolher. Jesus não chegou e falou assim: tá bom, vamos orar aqui, vamos escolher dentro da multidão os discípulos, então todo mundo inclina sua cabeça, vamos orar. Jesus não fez isso. A Bíblia fala que Jesus passou a noite inteira em uma oração. E nós podemos lembrar pregações anteriores falando sobre o prazer que tanto o pai quanto o filho têm um ao outro. E esse desejo de fazer a vontade do outro. E aqui nós vemos isso. Jesus ia escolher os 12, mas ele não escolheu sozinho. Ele teve um tempo intenso de comunhão com o Pai.
voltamos ao ministério de Jesus de oração. Lucas, que enfatiza tanto a oração de Cristo, o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus, ele coloca o período de oração, toda a noite. Quanto nós investimos em oração, inclusive para a escolha dos líderes? Quanto? Mais do que colocar expectativas, nós temos que pensar quanto nós investimos na oração para escolher os líderes, para escolher pessoas com as aptidões, com o caráter que Deus deseja que seja um homem, uma mulher de Deus. Isso é muito importante. Mas isso nos lembra que nem sempre os melhores são os chamados. 1 Samuel, capítulo 16. Eu sei que em toda oficina de liderança, todo coaching de liderança, vamos falar sempre de escolher os melhores. Mas 1 Samuel capítulo 16, obrigado. 16, nós vamos ver Samuel escolhendo então o próximo rei de Israel. 1 Samuel 16. E ele vai para a casa de Jessé para fazer ali a escolha. E ali, quando Eliabe aparece, o filho mais velho de Jessé, o primogênito, no verso 6, Samuel falou, eu estou em 1 de Crônicas, desculpa. Samuel olha para Eliabe com uma idade relativamente boa. E você vai saber que Davi teve 7 irmãos. Então Eliabe era no mínimo 7 anos mais velho que Davi, no mínimo. E ali então no verso 6, Samuel pensa, certamente, este é o ungido do Senhor. Apareceu primeiro, é esse aí. E a resposta de Deus é: não dê atenção à aparência ou à altura dele. Lembremos que Saul era dos ombros para cima, ninguém era maior do que ele. Lembrando também que a escolha de Saul foi uma escolha de Deus também. Deus escolheu Saul. Não vai dar tempo de fazer a leitura da Bíblia, mas você pode olhar para trás e ver quando Samuel coloca Saul na frente do povo e fala: eis aqui o homem que o Senhor escolheu. Não pense, Saul não foi escolhido pelos homens. Saul foi escolhido por Deus. Mas Samuel ficou maravilhado pela aparência de Saul e pela sua altura. E Deus fala para Samuel: aquele enxergar do passado não é mais. Você ficou maravilhado pela altura de Saul, pela aparência de Saul. Olha, não é mais assim. Porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência. E Deus poderia dizer hoje que nós olhamos muito para o currículo da pessoa. Hoje nós não olhamos a aparência da pessoa, mas nós olhamos o currículo da pessoa. E Deus está falando para Samuel: aquilo que o homem enxerga como o seu melhor, eu não enxergo isso. O que a pessoa acha que é a qualidade a ser procurada, não é o que Deus procura. O que Deus procura? O Senhor procura o coração.
Esse texto também tem sido muito mal empregado de pessoas que fazem qualquer bagunça, qualquer maldade, qualquer pecado, e alguém sempre chega e fala assim: ai, mas ele tem um coração para Deus. Não tem não. Simplesmente não tem. Mas aqui o que Deus está falando para Samuel é: qual é a qualidade que você mais enxerga num líder? Não é isso que Deus procura. Por quê? Porque você pode ter a pessoa mais qualificada, mas com o coração mais afastado de Deus. Não serve. Agora, isso não quer dizer que nós vamos procurar agora o pior. Não é bem assim. Mas olhe Davi como era Davi. No mesmo capítulo 16. E ali então vem o verso 12. 1 Samuel 16, 12. Davi era ruivo. E aí você lembra um ruivo da Bíblia, Edom. Belos olhos e boa aparência. Você fala assim: ele é o cara. Espera aí, ser lindo para ser rei não é qualidade. Sabe por quê? Ali mesmo, no capítulo 17 e no verso 42, Golias e Davi. Quando olhou Golias, é claro, viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o que o filisteu fez? Por quê? Porque um camarada lindo nunca entrou na batalha. Porque quem entra na batalha, lindo não fica. Não fica. As mãos não ficam lisas, o rosto não fica assim formoso, o olhar não fica inocente. Fisicamente, Davi não era a melhor pessoa para ser rei. Era muito lindo para ser guerreiro. Mas o histórico de Davi já demonstrava o coração guerreiro que ele tinha. Somente que ninguém reparou o centro de treinamento que Davi teve, que foi justamente as ovelhas do seu pai. Isso Deus viu. Mas antes de dizer que Deus escolheu Davi por causa daquilo que ele fez, eu gosto de ver desde outro ponto de vista. Deus colocou Davi a ser treinado naquele lugar por causa daquilo que ele ia fazer no futuro. Sabe por quê? Porque a escolha de Deus é uma ação que tem a ver com a sua soberania. Porque Deus sabe onde cada pessoa se encaixa. Nós todos temos qualidades que são dadas por Deus, qualidades que Deus quer usar. Entenda isso. Toda a sua qualidade, todos os seus dons, Deus deu para você para o uso dele para a sua glória. Agora, a grande questão não é se eu tenho ou não o dom. A questão é como está meu coração a respeito do Deus a quem eu quero servir. Veio o caso de Saulo, Atos capítulo 9. Como Deus encaixa cada pessoa e como Deus mexe os fios da vida da pessoa para o cumprimento da sua vontade. Atos capítulo 9. Saulo já se encontrou com o Senhor, Saulo já chegou em Damasco, está cego. Verso 15 e 16, Deus fala com Ananias e fala assim: vá,
porque ele, Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Vamos parar aqui antes de ler o verso 16. O grande sonho de Saulo, sabe qual era? Biblicamente, levar o evangelho aos judeus. E nós vemos isso em Romanos. O grande desejo de Saulo era levar o evangelho aos judeus. E por isso, toda cidade que ele estava, toda cidade que ele foi, a primeira coisa que ele fazia era ir para a sinagoga e compartilhar o evangelho com os judeus. E o interessante é que ele teve pouco sucesso com os judeus e muito sucesso com os gentios. E Saulo era uma pessoa conhecedora das Escrituras, uma pessoa que conseguia discutir e rebater com os judeus, mas não era seu lugar. O lugar posto por Deus para Saulo eram os gentios. Por quê? Verso 16. Eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. O sofrimento de Saulo não foi produto do acaso. Deus colocou Saulo em situações que sempre teve sua vida em risco. Mas não foi Saulo quem procurou esse percurso. Era Deus quem direcionava Saulo. E Saulo na sua vida sofreu. E ele viu no sofrimento o grande motivo da sua alegria. E por isso que Paulo fala que as coisas de Deus para aquele que se perde é loucura. Porque quem pode dizer no juízo cabal, sendo uma pessoa saudável, eu me alegro no sofrimento? Somente Paulo. E nós vemos em Saulo, justamente em Paulo, não o desejo de ser reconhecido, mas dele fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Por quê? Porque ele acreditava que Deus tinha escolhido ele como instrumento para os gentios. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus não simplesmente ora pela escolhência dos discípulos, pela escolha dos discípulos. Jesus já sabia quem escolher. A oração de Jesus poderia ter ido além, e nós vemos isso em João capítulo 17, como Jesus orava pelos discípulos do momento e do futuro, como Jesus já orava pela fé deles, para que não se quebrantassem, para que não negassem a fé, para que fossem revestidos de toda a autoridade, a noite inteira, para que cada um deles soubesse qual é o seu lugar. Agora, eu vou falar para vocês, Jesus errou na escolha? Errou. E teve traidor. E teve traidor. Você vai ver. Vai ver depois. Ele é consciente. Ele escolheu os outros, ele sabia que os outros iam fazer tudo. Então, nós vamos ver isso mais na frente. Calma, nós vamos ver isso mais na frente. Calma. Mas entenda essa questão de uma maneira mais simples. Como nós devemos proceder? A oração de Jesus, a escolha dos líderes, dos discípulos, vai nos ensinar a respeito da importância da oração, não somente para escolher líderes, mas para as escolhas da nossa vida, inclusive naquelas que você acha que vai dar certo de qualquer jeito. Quer ver um caso na Bíblia? Bem simples, não vai dar tempo de procurar o texto, mas é bem simples. O povo de Israel, depois de passar 7 dias, dando volta a Jericó, e depois de ter gritado na cidade, a cidade ter caído, e eles entrarem, tomado aquela cidade de uma maneira portentosa, um milagre. Vão os espiões para a cidade que está mais próxima, que é Ai. Eles vêm, voltam para Josué e falam: Josué, que isso aqui é pão comido.
Vamos fazer uma coisa? Não vamos cansar o povo. Manda um pedacinho do povo, do exército para lá, porque com 5.000 homens a gente resolve. Bora, vamos. Foram, o que aconteceu? Perderam. Por quê? Ninguém orou, ninguém reparou que tinha pecado no meio do acampamento. Outra situação, o mesmo Josué. Chegam os gabaonitas, vizinhos, disfarçados, como se fossem pessoas de longe, levam tudo para Josué, e a Bíblia é clara quando fala que o povo, os líderes, tomam as provisões, fazem aliança e não consultaram o Senhor. Dias depois, eles repararam que eram vizinhos e não podiam fazer nada. A história de Jefté também. Uma atitude precipitada sem oração, sem ter essa noção. Não, nós podemos dar inúmeros exemplos de decisões erradas por falta de quê? De consulta ao Senhor. O mesmo Saul, quando consulta aquela feiticeira. E tudo são más decisões que trazem maus resultados. Qualquer decisão da nossa vida, seja relevante, ou mesmo que nós acharmos a decisão não relevante, levemos em oração. Consultemos ao Senhor. Tenhamos essa prática de uma vida em oração, na qual nós possamos ter a confiança de expressar ao Senhor as nossas inquietudes, esperar em Deus uma resposta. Deus é quem coloca na igreja os líderes. Mesmo numa decisão da nossa igreja, nós que acreditamos, inclusive na Bíblia está o sistema de votação na Assembleia, o sistema de consenso da Assembleia na Bíblia está, nós podemos ver isso em Atos 15. Mas nós acreditamos que Deus quem coloca. Por quê? Porque nós cremos que Deus direciona uma igreja que ora por isso. Agora, nós também cremos que as nossas decisões, levadas em oração, sempre terão o direcionamento divino. E nós devemos aprender isso. Então, queira Deus que nós possamos ter essa atitude de oração, não somente hoje. E por isso o primeiro hino cantado é muito propício para as quartas e as sextas-feiras, sobre a hora da oração. Nós precisamos ter esse desejo de orar sempre. Amém? Vamos colocar em pé nesta noite, vamos orar.